E a notícia de última hora, Alexandro pode ser o novo reforço do Flamengo. O Flamengo pode anunciar o jogador a qualquer momento. Tem novidades também sobre o avanço das negociações com Gonzalo Plata e a repercussão da entrevista do Marcos Braz. Vamos juntos aqui analisar todas as informações do Flamengo, mas dá aquela moral, explode o dedo do like. Vamos bater uma meta aí de 3 mil likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com o seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte. Lembrando que todos os dias trazemos as informações do Mengão para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as informações do Flamengo. Talvez só o Carlinhos, o jogador menos conhecido, ainda jovem, ainda uma promessa mais do que qualquer coisa, mas de resto, só jogador grande, só cobra criada. Então, enfim, é um elenco muito forte, mas que com tantas lesões, até esse elenco tão forte e com esse calendário maluco nas 3 competições, até esse elenco está sofrendo. Pois é, Michel chega então naquele momento. Bom para ele também, né? Porque chega já pegando a sua vaga. Bom, o Marcos Braz, geralmente ele fala sobre contratação, mas ele respondeu também sobre a não contratação do Wesley pela Atalanta. Vamos ver o que ele disse. A gente nunca teve nenhum tipo de problema nessas relações de compra e venda ou empréstimo. A gente comprou, a gente emprestou, a gente fez de tudo nesses 5 anos e 4 meses. E de um dia para o outro, não sei porquê, começa as ilações covardes, mais uma vez de amadorismo, e que não sei o que. Não teve absolutamente nada disso, gente. O que aconteceu é que um clube que gostaria de comprar um jogador, depois de estar fechado, entendeu que deveria não fazer o negócio. A gente aqui não perdeu nenhum tipo de prazo. É covarde essa relação. A gente faz as coisas com responsabilidade e tem que fazer com calma. E deixa eu falar um ponto. Vai fechar a janela daqui a 1 semana. 10 dias, tinha tempo hábil para chegar e olha, não concordamos em liberar o jogador depois da Bolívia, do jogo da Bolívia, para deixar mais claro para todos vocês, nós queremos o jogador tal dia. Fazia essa revisão, mandava e-mail, a gente aceitava e acabou. E aí, Zupa, assim, tá tudo certo, não existe nenhum problema. Até, Zupa, até para você comentar, porque assim, essa história toda, na Gazeta dello Sport, que a gente lê, eu e o Bertozzi a gente lê diariamente, a versão é bem diferente, inclusive não tem nada com essa relação com a qual, inclusive, o Marcos Braz está incomodado de fato, porque ali ninguém fala que faltou o profissionalismo nesse aspecto de ter perdido o prazo do Flamengo, ter errado ou não mandado o documento a tempo. A versão ali, e eu não estou de maneira alguma comprando essa versão, até porque também mesmo o texto ali é bastante nebuloso, falava em mudanças de exigências do Flamengo para venda, que o Flamengo teria mudado uma ou outra coisa antes de querer de fato fechar o negócio. E não estou dizendo que é verdade isso, mas eu só estou querendo deixar claro que assim, você tem um monte de versão a respeito desse negócio não feito, né? A versão do Flamengo é que simplesmente a Atalanta mudou de ideia, desistiu e falou que não queria mais contratar. E pode ser, porque estava, inclusive, discutindo outros nomes, a contratação do Quadrado e tal. Então pode ser que eles tenham chegado à conclusão de que um outro nome era melhor. Mas lá na Itália, a imprensa italiana diz que houve uma mudança do Flamengo em relação a exigências que teria feito para a compra e, sinceramente, não dá para a gente, na minha visão, comprar nenhum dos dois lados. Sem ver o contrato, né? Exato. Tem uma história também de documentos, né? Que precisava enviar documentos. E a Atalanta queria que o Wesley viajasse, acho que no dia 26. Antes da assinatura do contrato. Talvez isso tenha sido algo dessas coisas que tenha mudado, né? A data de viagem, por exemplo. Né? Pode ser, e aí tudo bem. Não era, eles nem falavam especificamente dessa questão da data na matéria da Gazeta dello Sport, mas eu também não estou bancando o que está escrito na matéria, não conheço o repórter, também não era uma coisa tão detalhada assim para a gente dizer, pô, tem um nível de detalhamento tal aqui que, né?
Então, a verdade é que o Wesley fica, né? Então ele fica e aí a gente fica se questionando, será que vai ficar como? Porque com o Fabrício Bruno, quando ele decide não ir para a Inglaterra, uma coisa é uma decisão, outra coisa é, deu um problema aqui nos documentos e aí a gente não vai conseguir mais fazer a sua transferência para a Itália, eu não sei como é que estava a cabeça do jogador também. Sim, infelizmente ele se machucou, né? Então a semana do Wesley foi péssima, porque ele tinha, inclusive, o Wesley, ele foi comemorar, né? Foi fazer, inclusive eu vi post disso, ele estava meio que liberado para fazer a sua festa de despedida, sim, porque ele ia viajar. O Marcos Braz falou sobre isso como algo certo, a ida do Wesley como algo certo, porque era algo positivo para todos os lados. Ele estava se despedindo, aí ele não se despediu, viu frustrada a sua transferência e teve uma lesão muscular que o tirou de um jogo tão importante quanto... Então, assim, para o Wesley, uma péssima semana. Acho que para ele é uma má notícia. Claro que estar no Flamengo é um ótimo, é sempre muito bom, mas era a chance dele, nesse momento da carreira, acho que ele vai ter outras, mas nesse momento, viver o sonho europeu e tentar decolar na carreira de um time tão legal, tão importante como é a Atalanta, que vai jogar a Champions League, inclusive. Para o Flamengo, era uma tremenda venda, 20 milhões de euros é o que se falava, por um lateral direito é uma tremenda venda, mas ela não aconteceu e vida que segue. Acho que assim, o Flamengo vai ter outras oportunidades de fazer dinheiro com o Wesley, se essa era a intenção. Acho que o Wesley vai ter outras oportunidades de jogar na Europa. Entrevista coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel. Mas antes o Michael falou com a imprensa, o cara figuraça, do jeito que ele fala, muito feliz de voltar ao Flamengo, ele deixa isso muito claro. E ele falou sobre preferência também de que lado jogar, tanto o lado direito, na ponta direita, quanto o lado esquerdo. Ele falou que tem uma preferência, não quis falar qual, mas o jeito que ele fala. Pensar, eu deixo para Arrascaeta e outros que são mais inteligentes. Meu negócio é correr, risos, e ele não parava de rir mesmo, riu muito. Para pensar tem que chamar os outros. Correr nos dois lados eu corro. Eu tenho preferência, mas eu quero mesmo é jogar. E aí ele falou sobre a negociação. Quando o Flamengo chama, eu não tenho que escolher, eu só tenho que aceitar. Eu resolvi tudo e vim embora. Os caras falam, que isso? Vamos embora? Ele, calma, Michel. Não, vamos embora. Ele falando, né, que queria acertar logo. Eu queria muito voltar, estou muito feliz. Eu espero retribuir todo o carinho que as pessoas têm por mim. E aí depois, isso aí é só um resumo do que o Michael disse, a entrevista sensacional que ele deu. Depois Marcos Braz e Bruno Spindel responderam alguns questionamentos. O Bruno Spindel começou respondendo sobre o Wesley. E ele falou, não teve bronca em Wesley. Essa matéria é mentirosa. A matéria que ele se refere é do jornal O Globo. Teve uma conversa muito franca e acolhedora depois que ocorreu que a Atalanta desistiu do negócio. Muitos clubes já demonstraram interesse nele, no Wesley. É um reforço enorme ele continuar aqui. Vamos ajudar o Wesley no que ele precisar. Não teve bronca do Tite, eu repito, hein, Wesley? Pelo contrário, essa matéria é mentirosa. Repito, é uma felicidade ter o Wesley aqui conosco. E aí Marcos Braz também falou sobre a situação, ele falou, Flamengo não perdeu essa negociação. Agora eu vou falar da parte esportiva. Vou falar do jogador. Tanto foi criticado em relação a precisar de lateral, vem a Atalanta, vem time da Inglaterra, vem time da França, e todo mundo enxerga em Wesley um bom jogador. O único que não acha são as pessoas aqui em relação ao Brasil. Os profissionais lá querem o jogador, e os amadores aqui não. Acho que as coisas estão muito ácidas. Ele está querendo dizer que todo mundo quer o Wesley, só a torcida do Flamengo que não, porque a torcida do Flamengo critica muito o Wesley, a verdade é essa. Tem motivo, tá? O Wesley também não é cracaço com a camisa do Flamengo, não. Eu acho que tem um potencial muito bom. Tanto é que vários clubes da Europa querem. Mas querem, sabe por quê? Vamos ser bem sinceros. Eles vão comprar, por exemplo, a Atalanta ia comprar por 20 milhões de euros, seria a operação. Se ele faz 10 partidas boas com a camisa da Atalanta, a Atalanta consegue vender esse jogador por, sei lá, 35 milhões de euros. Lá na Europa é assim que eles fazem. Por isso que eles querem o Wesley. É pelo potencial que ele tem agora, pela idade dele. Mas se o Wesley jogar o que ele joga hoje, e se ele tivesse 25 anos, ninguém da Europa ia querer ele. Ponto e acabou, essa é a verdade. E aí, Marcos Braz também foi questionado sobre o Alcaraz, Carlos Alcaraz. As negociações estão em curso, tem várias negociações, como colocar ou não um jogador nessa operação. Eu entendo a sua pergunta, mas é uma negociação que está em curso. O Flamengo entende que é um jogador que vai nos ajudar muito. E aí o Marcos Braz também foi questionado sobre Fabrício Bruno, a possibilidade de Fabrício Bruno ser vendido. Ele disse, a questão do Fabrício Bruno é uma questão que a proposta ainda não chegou. Chegou em um primeiro momento, precisou fazer um ajuste normal,
dentro do que é sempre feito nas negociações, passamos os ajustes já tem bastante tempo. Ao que eu tive acesso pela imprensa, esse clube, que no caso é o Rennes, foi na direção de outro jogador. Não sei se isso mudou ou se já resolveu. Eu tenho a informação e eu já falei isso aqui para vocês. O empresário veio e falou, o Rennes topa isso aqui. Aí o Flamengo, beleza, a gente topa vender por esse valor. Manda a proposta. E até agora a proposta não chegou. No caso do Fabrício Bruno, gente, o Flamengo não tem culpa. Quem está reclamando da postura do Flamengo, o Flamengo não tem culpa. A verdade é essa. O Flamengo não tem culpa. O Flamengo topa. Mas, pô, o empresário que falou com o Flamengo tem que trazer o papel timbrado também. E aí, estava tudo encaminhado, apalavrado, na verdade, mas o Flamengo, de fato, precisa do papel, do documento do Rennes para finalizar a venda de Fabrício Bruno. E o Bruno Spindel também falou sobre investimento. Ele falou sobre o Botafogo, que é hoje o principal time do futebol brasileiro, pelo menos na minha opinião, que melhor joga nesse momento. E ele falou, a gente estima que o Botafogo investiu quase 600 milhões esse ano. O Flamengo foi cerca de 190 milhões. A gente divulga no balanço o custo total, incluindo impostos e comissões. O Flamengo não tem a maior folha salarial e nem o maior investimento. Isso não é uma reclamação. Eu estou apenas informando. E ele prosseguiu aqui. Repito, o Flamengo não é a maior folha salarial nem o maior investimento. A folha do Botafogo com certeza é maior que a do Flamengo. Aqui o nível de pressão é diferente. É isso que nos motiva. Aqui, quando ganha, é diferente também. Vocês viram agora a emoção do Michael aqui falando sobre o retorno ao Flamengo. E ele, na minha opinião, ele dá uma cutucada no Botafogo, né? É o meu entendimento. Ele não deixa isso explícito, mas ele dá uma cutucada no Botafogo quando ele fala que o Flamengo divulga tudo em balanço, tudo bem explicado, inclusive impostos e comissões. Ele está cutucando o Botafogo, na minha visão. E o Flamengo resolveu abrir os cofres para contratar o jogador Alex Sandro. Nesse momento, entre Flamengo e Alex Sandro, está tudo apalavrado. Isso falou o jornal Globo Esporte. As partes agora vão trocar as minutas de contrato para formalizar o acerto e o vínculo até dezembro de 2026. Inclusive, a logística para a chegada do lateral esquerdo ao Brasil começa a ser pensada. É uma informação tanto do site Globo Esporte como do jornalista Vene Casagrande. E aí, na sua opinião, Alex Sandro vai dar certo no Flamengo? É uma boa contratação? Nação, é uma notícia muito importante. Alex Sandro pode se tornar o novo reforço do Flamengo a qualquer momento. Já praticamente está palavrado o Flamengo com o jogador. O Alessandro aceitou a proposta do Flamengo, que a proposta contratual. O contrato do Flamengo foi oferecido até dezembro de 2026 e o lateral esquerdo pode ser anunciado a qualquer momento, né? O Flamengo acelerou as conversas com o jogador e neste sábado, hoje, a notícia saiu no Globo Esporte, né? Falando que o jogador de 33 anos pode ser anunciado a qualquer momento pelo Flamengo. E aí, na sua opinião, é uma boa contratação? Outro jogador que está muito próximo do Flamengo é o jogador da seleção equatoriana, Gonzalo Plata. O Flamengo acertou o valor e tempo de contrato com Plata. Ideia é ter o atacante já na Copa do Brasil. De acordo ao jornal Globo Esporte, o Flamengo conseguiu avanço significativo pela contratação de Gonzalo Plata. Depois de nova rodada de negociações, o clube tenta acelerar a oficialização do reforço para agilizar o processo de regularização dele a tempo de inscrevê-lo nas quartas de final da Copa do Brasil. Gonzalo Plata, ninguém questionou Marcos Braz e Bruno Spindel na coletiva sobre Gonzalo Plata e nós apuramos. Na verdade, os colegas do GE soltaram primeiro e nós confirmamos que o Flamengo já tem valores e tempo de contrato acertado e agora está correndo para ter Gonzalo Plata já nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. Um dos últimos ajustes com o Al Sadd, lá o clube que ele está atualmente no mundo árabe, fez o rubro-negro subir a oferta para 3.650 milhões de dólares, que dá em torno de 22,5 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atacante. O Flamengo comprando 30%. E o contrato seria até dezembro de 2028. Então o Flamengo quer comprar assim, um percentual baixo do jogador, mas quer ter o jogador. Vê, mas como que funciona isso? Ele é dono de 30%, mas ele pode ter o jogador sim, porque o Flamengo compraria 30% dos direitos econômicos dele, 70% ficaria
com o Al-Sadd, mas o Flamengo seria dono de 100% dos direitos federativos. Direito federativo é diferente de direito econômico, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, por isso que mesmo comprando 30% dos direitos econômicos, o Flamengo poderia ter o jogador, porque compraria 100% dos direitos federativos do jogador. E o Flamengo está correndo para oficializar o jogador e ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano, contra o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Para isso, o clube precisa inscrever o atleta no bid até terça-feira. Lembrando, o Michael já está no bid, pode jogar contra o Red Bull Bragantino, esqueci de mencionar isso. Ele também será inscrito na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o jogador pode ser inscrito até o dia 9 de setembro. Isso precisa ser dito também. E agora o Flamengo correndo aí contra o tempo para ter o Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos. É isso daí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Então tá aí a novidade sobre o Alexandro, sobre o Gonzalo Plata. O Flamengo está se reforçando no mercado da bola, então, né? Já chegou o Michael, chegando o Alexandro e Gonzalo Plata. Já estaria mudando a cara do Flamengo. Vamos ver o que vai ser falado aí nas próximas horas referente ao Mengão. O Flamengo tem partida importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, acontece nesse domingo às 8 horas da noite. A gente vai ficar de olho, né, na preparação, nessa última preparação do Flamengo, pra gente ver o que o Tite não, o Tite ele está saindo recém do hospital, mas o que a preparação, a comitiva técnica do Tite vai preparar para essa partida, né? O Tite não estará comandando o Flamengo porque ele teve aquele problema de arritmia lá na Bolívia e ele foi internado no hospital. Inclusive ele já saiu do hospital na tarde deste sábado. Ele já está em casa, mas ele não vai exercer a função de técnico na partida contra o Red Bull Bragantino. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva, e assim que a gente tiver mais informações, notícias do Flamengo, nós vamos trazendo para vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.